Hoje vamos falar aqui no Rádio ao Vivo de um assunto muito importante que trata da saúde dos olhos. Uma pesquisa realizada com 360 crianças com idade entre 9 e 13 anos revelou alguns dados muito importantes. Essa pesquisa foi realizada, esses dados foram levantados pelo Dr. Leôncio Queiroz Neto e apontam que 21% dos participantes da pesquisa, que ficam pelo menos 6 horas ininterruptas usando o computador ou videogame, apresentam miopia. E um outro dado importante, levantado pelo oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, mostra que 30% dessas crianças apresentam estresse ocular. Dr. Leôncio Queiroz Neto é médico oftalmologista, consultor médico da Abiótica, que é a Associação Brasileira da Indústria Ótica, e conversa com a gente aqui no Rádio ao Vivo agora sobre esse assunto. Muito boa noite, doutor Leôncio. Boa noite, Menegatti. Mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Agora, doutor, eu vejo aqui que o senhor fala sobre estresse ocular, né? E levanta também uma outra questão, que esses dados indicam que grande parte das crianças brasileiras sofrem de síndrome da visão do computador, né? E de miopia transitória. Queria que o senhor explicasse melhor o que é essa síndrome e essa miopia transitória, o que é que isso significa e o que é que nós podemos destacar mais nessa importante pesquisa que o senhor conduziu, doutor Leôncio. São duas entidades distintas. Com relação à miopia transitória, nós fizemos essa pesquisa de crianças que ficaram justamente após as férias escolares, as mais longas, não as férias de julho, sim, mas as de final do ano, horas no computador, no videogame, jogando. E crianças que, quando voltaram à sala de aula, manifestavam uma certa visão embaçada, e constatamos que essas crianças, logo após esse período de uso excessivo do computador, elas estavam treinadas a enxergar de perto, ou seja, elas acomodaram e deixaram o olho treinado a enxergar de perto. Suspendeu-se o uso do computador com algo mais racional, com certas medidas também ergonômicas, e voltou, ou seja, não é caso de uma miopia axial, uma miopia definitiva. Isso foi algo acomodativo. Agora, nós não sabemos se com essas crianças a longo prazo, utilizando o computador desse jeito, treinando os olhos a enxergar de perto dessa maneira, se num futuro não vão ser míopes ou aumentar a miopia que talvez já fosse inerente àquela carga genética da família. Ah, tá certo. Quer dizer, a criança com essa miopia transitória, em frente ao computador, ela se sente bem, está tudo normal, não é isso? Exato. Agora, quando ela precisa depois enxergar de longe, há essa queda aí, e isso é terrível porque, de repente, as crianças estão em casa, à frente do computador, e está tudo correndo bem, enxergando bem, os pais acham que está tudo bem, né? E só vão perceber essa diferença depois, porque na escola vai cair o rendimento escolar e vai se perceber que a criança não está enxergando bem. Ou seja, aí já se passaram alguns meses e a coisa pode se agravar, né? Exato, Menegatti. Agora, a síndrome do usuário do computador é o olho vermelho, irritado, após ficar muitas horas frente ao micro, porque eles acabam não piscando tanto o olho, há um ressecamento da superfície ocular, por isso que a gente sempre preconiza que a cada 50 minutos frente ao microcomputador, descanse uns 10, troque a distância focal, pisque, para melhorar a lubrificação, porque a produção da lágrima é sempre reflexa ao ato de se piscar. Ah, tá certo. Quer dizer que essa síndrome, ela apresenta como sintomas, então, o olho seco, por exemplo? Um olho seco, mais avermelhado, pode até em alguns casos ter uma certa dor de cabeça. Sei. Agora, a miopia transitória é a dificuldade para enxergar de longe, mas como é que é isso? A criança enxerga de perto e tem dificuldade para enxergar de longe. Sei. Mas por que transitória, doutor? Porque é algo acomodativo, ou seja, foi fruto da carga horária excessiva que ela ficou naquele período
de férias de praticamente diariamente utilizando o computador. Ah, tá certo. Mas isso aí precisa, então, ser acompanhado, não é? Sem dúvida. Agora nós estamos na época das férias escolares, são umas férias mais curtas, mas eu creio que os pais devem ficar atentos. Tá certo. Vamos aproveitar para falar um pouco. Nós estamos falando de crianças, da saúde dos olhos. Vamos falar um pouquinho aí sobre a visão, né? Porque a criança desenvolve nesse período aí, que ela desenvolve, até que idade ela está desenvolvendo ainda a visão, hein, doutor Leôncio? Olha, a criança, a mãe sempre precisa ficar atento, que ela não sabe referir que está enxergando embaçado, ela não tem esse parâmetro. Certo. Então a mãe precisa sempre ali, em torno dos 2 anos de idade, ver se a criança não está com intolerância à luz, se não está lacrimejando muito, se falta interesse pelo ambiente, as pessoas, seus olhos estão vermelhos. E são sinais que muitas vezes podem levar uma mãe a suspeitar que o filho não está enxergando. Já depois dos 3 anos ali, observar se ela está se aproximando da TV, se tem algum olho mais desviado, estrábico, se ela tomba a cabeça para um dos lados para tentar enxergar, se queixa de dor de cabeça, se fecha o olho em local ensolarado, porque até os 6 anos de idade a gente tem às vezes algum desenvolvimento ocular. E no país, essa é uma campanha que a Abiótica está encampando, tentando levar também aos poderes legislativos e ao próprio Ministério da Saúde, a necessidade da gente criar um exame da acuidade visual na época escolar. Sim. Um exame obrigatório, porque nós tivemos outras pesquisas que nós vimos que existem muitas crianças que não enxergam por falta do uso do óculos. Sei. E também por desinformação da família de buscar uma consulta oftalmológica. Então, o sexo masculino é obrigado a fazer o exame lá quando vai ter o alistamento militar, e depois os 2 sexos na hora de retirar quem vai conseguir a CNH, a carteira de habilitação. Do contrário, é difícil alguém ir ao oftalmologista para fazer um check-up da acuidade visual, ou se há necessidade do uso do óculos. Verdade. Quer dizer, a essa altura, algo que poderia ter sido facilmente corrigido já está até comprometendo e bastante, né, a visão da pessoa. Sem dúvida. E nós temos o caso da ambliopia, que às vezes a criança enxerga bem de um olho e não enxerga do outro olho, então ela desenvolve só um dos olhos, apesar do outro olho ser perfeito, que se isso não for revertido, quer dizer, se não for diagnosticado e fazer aquela oclusão, aqueles exercícios, essa criança vai ter um olho preguiçoso, um olho que vai enxergar pouco por toda a vida. Perfeito. Bom, portanto, os pais devem ficar atentos, então, a qualquer um desses sinais aí e procurar, evidentemente, é o primeiro sinal de que a criança está com algum problema, além, não é verdade, de fazer os exames, né, com a frequência ideal, ficar atento também a esses detalhes, né, porque de uma hora para outra pode a criança apresentar um problema. É importante que o oftalmologista seja consultado e para que qualquer correção seja feita o mais depressa possível. E nós vamos ficar torcendo aqui, doutor, para que nós tenhamos essa política pública implantada aí, porque ela é de fundamental importância, né, para que a criança se desenvolva tendo o acompanhamento correto, né, da visão, para não ter problemas mais sérios, mais complexos no futuro. Agora, com relação, nós estamos de novo em férias, né? São as férias de meio de ano, e evidentemente que a criançada mais uma vez volta àquela carga mais pesada aí, frente ao computador, navegando na internet, jogando videogame. O que é que o senhor aconselha, que dicas mais o senhor daria aos pais com relação, por exemplo, a um período que a criança tem que descansar? O que é que o senhor diz a respeito, doutor Leôncio? Olha, em primeiro lugar, a cada 40, 50 minutos frente ao monitor do computador ou do videogame, que descanse ali uns 10 minutos. Indo tomar um sol, buscar uma água, trocando um pouco. E sempre os pais devem estimular as crianças a atividades no ambiente externo, atividades mais lúdicas, não deixar a criança só no computador. Eu sei que é difícil, que às vezes a mãe sai para trabalhar, o pai também,
e a criança acaba ficando em casa, e até um conforto hoje com os problemas de segurança, o microcomputador. Mas ter muito cuidado com relação a isso. Tá certo. Com relação ao monitor, há uma distância que favoreça um pouco mais, ou que prejudique pelo menos um pouco menos, que o senhor recomenda, doutor? Olha, a distância é do braço. Nós Sei. temos, às vezes, o defeito de deixar o computador, a mesa, a cadeira, tudo pronto para nós adultos. E a criança, às vezes, ela tem que se aproximar, está numa altura que não seja a ideal para o tamanho, para o porte dela. Então, sempre ter mais ou menos em mente que o computador deve ficar em torno de uns 50 centímetros de distância e sempre mais baixo que os olhos, mais ou menos em torno de uns 20, 30 graus. Certo. Com relação à luminosidade no local em que está o computador, há também uma influência, doutor? É importante também evitar de colocar um monitor frente a uma janela, a alguma luz do teto que esteja refletindo na tela do computador e dificultando, concorrendo com a boa visão da criança, esse reflexo. Bom, são cuidados que não representam nenhum bicho de sete cabeças, não é verdade? E que basta que os pais estejam um pouco mais atentos para que a criança possa, de repente, jogar aí o seu videogame, navegar pela internet, mas com segurança. Dá uma descansadinha de vez em quando, vai brincar de outra coisa, mais tarde um pouco você volta e usa o computador e vai para o seu videogame. E os cuidados, a primeira consulta, o primeiro exame de vista deve ser feito por volta de que idade, doutor? Em torno dos 3, 4 anos de idade, ou seja, um pouco antes da alfabetização. Tá certo. Eu conversei aqui no Rádio ao Vivo com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, consultor médico da Associação Brasileira de Indústria Ótica. E mais uma vez eu vou pedir ao Dr. Leôncio que deixe um site para as pessoas que queiram de repente tirar alguma outra dúvida, Dr. Leôncio. Pode ser? Pode ser, Menegatti. Tem o próprio site da Abiótica, é abiotica.com.br, ou o meu site www.dr de doutor Queiroz com Z Neto só.com.br. Tá certo. Doutor Leôncio Queiroz Neto, muito obrigado mais uma vez pelas informações e orientações importantes que o senhor passa para o ouvinte aqui da Jovem Pan. E uma ótima noite, doutor Leôncio. Igualmente a você, Menegatti, e a todos os ouvintes da Jovem Pan.